E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo eu vou fazer uma avaliação do Captur Intense 1.3 Turbo CVT 2022. Pontos positivos, pontos negativos e o que você pode esperar ao optar pelo SUV compacto da Renault. O Captur Intense 1.3 Turbo é a penúltima versão na linha da Captur com esse motor 1.3. Então é um carro bem recheado de equipamentos, só não é mais do que o Iconic, e oferece um excelente motor 1.3 turbo, desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz, que gera 170 cavalos no etanol e 162 na gasolina, com 27,5 kgfm de torque, presente já a 1.750 giros. É um motor muito esperto, sem sombra de dúvida, é o primeiro grande destaque desse modelo, o motor 1.3 turbo, que tem um desempenho excelente. É um carro um pouco pesado, 1.376 kg, mas graças ao motor bem forte, 170 cavalos, tem um peso-potência excelente de 8,09 kg por cavalo. E com esse torque alto também vai ter um peso-torque muito bom, na casa de 50 kgfm por quilo. Isso vai se traduzir em um carro esperto na cidade e com retomadas eficientes na estrada. Você não vai passar aperto, né? Dificilmente vai passar aperto em retomada e necessidade de ultrapassagem ou de colocar o carro em algum lugar. Realmente, o motor é surpreendente. Parece até mais forte do que é na estrada, principalmente, né? Subindo, você vai tomando velocidade mesmo com o carro cheio, é uma maravilha. Esse motor é o grande destaque desse carro. Outro destaque positivo é o design. Apesar de um pouco datado, né? O design não é novo, mas é um carro bonito, né? Já foi considerado por muitos aí o subcompacto mais bonito do país. Então, apesar de precisar uma renovação, ainda é um carro muito bonito, com rodas bonitas, frisos cromados, né? Sem exagero. É um carro que tem um design bem legal. Outro destaque do Captur é a posição de dirigir. É um carro bem alto, né? A altura do solo em torno de 20 centímetros. Tem bons ângulos de ataque e de saída. Está na tela para vocês verem aí. E a gente se sente realmente num SUV, num carro bem mais alto, né? O ponto H é onde fica o nosso quadril em relação ao chão, é bem elevado. Tanto que é um carro que para algumas pessoas em cadeira de rodas é difícil subir. Mas a posição de dirigir é muito boa. Tem ajuste de profundidade no volante. Isso se traduz uma posição de dirigir bem confortável, né, e bem gostosa no dia a dia. Ainda outro destaque é a direção elétrica dele é muito boa. Um carro desse tamanho, né, um carro bem grande, com rodas grandes também, precisa ter uma direção eficiente. A direção do Captur é muito boa. Ela responde muito bem, não é leve demais nem pesada demais. Outro ponto positivo da Captur é o porta-malas. O porta-malas dele é excelente. São 437 litros, um dos maiores da categoria. E além de ser grande, ele é bem distribuído. Ele tem um formato bem quadradinho, tem proteção nas laterais, bem acabado, né? Tem um pequeno degrau na entrada, mas não é exageradamente grande. Então é um porta-malas que tem uma capacidade de carga excelente e é muito bem acabado. Porta-malas, grande ponto positivo para quem procura um SUV compacto. Mais um ponto positivo da Captur é o isolamento acústico, que é excelente, né? É um carro com câmbio CVT em altas rotações, o barulho invade a cabine, mas isso não acontece muito no caso da Captur. Claro que em situações extremas você vai ouvir um pouco do motor, mas no dia a dia a gente nem lembra que está no CVT. Tão bom que é o isolamento acústico desse carro. Realmente excelente. Mas um ponto positivo são os sensores. Esse carro tem um bom nível de sensores, né? Sensor de ré, sensor crepuscular, sensor de chuva, né? É uma versão quase topo de linha. A gente espera que realmente tenha isso tudo, mas a gente vê na concorrência aí alguns modelos que não oferecem tantos sensores assim, né? A câmera de ré dele é muito boa,
outro ponto positivo, né? Mas a quantidade de sensores é bem satisfatória. Mais um ponto positivo da Captur é a segurança. São 4 airbags, controle de estabilidade de tração, assistente de partida em rampa, né? Oferece um bom nível de segurança para uma família, né? Faltam ainda alguns detalhes, como sensor de ponto cego e retrovisor eletrocrômico, mas em termos gerais a segurança da Captur é boa. Não se pode dizer o mesmo do seu irmão de plataforma Duster, que tem só 2 airbags. Outros pontos que eu gostei bastante foi o piloto automático dele. É um piloto automático comum, mas ele tem uma resposta boa, e por ter a velocidade digital, né, a gente vê com mais precisão, né, onde você está colocando a velocidade. E ele pula sempre de 2 em 2 km por hora. Então você consegue aumentar e diminuir ele com mais rapidez do que outros pilotos automáticos. Então eu gostei disso. Gostei bastante também do consumo rodoviário. Foi surpreendente um carro desse peso, desse tamanho. Viajei com um carro cheio, né? 4 pessoas, mais bagagem. E ele fez mais de 10 km por litro no etanol. Pelo Inmetro, deveria fazer 8,2. Então tá dando aí, chega a dar mais de 20% a mais do que os dados do Inmetro. Então, o consumo rodoviário desse carro é muito bom. Mais um ponto positivo do motor turbo. Vamos falar agora dos pontos negativos da Captur. O primeiro ponto negativo da Captur é a ergonomia. Já era um problema na Captur, houve esse facelift, a restilização, mas não melhorou muita coisa. Ganhou um volante novo da Renault, mas ainda mantém o comando satélite. Isso aqui na prática não é prático, não ajuda muito no dia a dia. E os outros botões também ficam muito embaixo aqui, não é muito legal, né? Para desligar sensor de estacionamento, o botão eco, né? Que melhora o consumo. Tem ainda na mídia esse cabo pendurado, né? A ergonomia, de forma geral, não é muito legal, não melhorou muito. Podia ter sido bem melhor aqui, aproveitando melhor o volante, tirando esse comando satélite aqui e a posição dos botões. Outro ponto negativo da Captur é o painel. Esse painel é muito simples, muito antiquado, né? Passa a impressão de ser até antiquado, porque o grafismo aí é bem anos 2000. Não tem nenhuma telinha digital legal, não tem nada analógico mesmo. Não tem a velocidade digital, mas como eu falei, é o grafismo antigo. Então é um painel que esperava-se mais, de uma versão quase topo de linha. Tantos modelos mais baratos aí que tem telas digitais coloridas, e aqui esse painel antiquado. Outro ponto negativo é o computador de bordo, que é muito simples. Tem ali em cima 2 linhas apenas para ele, e você vai ter ali autonomia, consumo instantâneo, consumo médio, combustível, né, e poucas informações. Curioso até como ele mostra a temperatura num gráfico aí, que é bem anos 90, e a velocidade média e distância. Quer dizer, não tem nem entre A e B, só um computador de bordo, que é muito simples. Mais um ponto negativo é o acabamento. Apesar de ter soft touch na parte de cima, os outros plásticos, né, todo o resto do carro tem muito plástico rígido, e plástico que não aparenta tanta qualidade, não tem texturas muito diferentes, parece aquele plástico de baixa qualidade mesmo. Então, uma versão topo, esperava mais o acabamento dele. E outro ponto negativo é esta mídia. Essa mídia foi reformulada na último facelift, mas ainda é uma mídia bem ruim, né? Não tem dados do computador de bordo, por exemplo, né? São poucos ajustes do próprio veículo, né? Tem esse Driving Echo aqui que eu não vejo muita utilidade. Ainda tem esse cabo USB pendurado aqui, quando você vai usar uma Android Auto Apple CarPlay, não é sem fio. Poderia ser sem fio numa versão de quase 150 mil reais. É um ponto realmente negativo. Outro ponto negativo da Captur é o espaço interno, por incrível que pareça. Um dos maiores entre eles da categoria 2,67, mas é muito mal aproveitado. Quando você coloca o banco um pouco mais para trás, sobra muito pouco espaço para quem vai atrás. Então,
incrível que pareça, né, eu senti mais apertado que carros muito menores. Ainda nesse ponto, este console central tem um recuo muito grande aqui, né? Então isso atrapalha quem vai no meio. Um recuo grandão aqui, né? Já tem um túnel central que é alto, ainda tem esse recuo. Isso não é muito legal, não ajuda muito. Mas o ponto negativo da Captur é o consumo na cidade. O consumo na cidade desse carro me assustou, né? Pelo Inmetro deveria fazer 7,7 no etanol, está fazendo comigo aí abaixo de 5 no trânsito pesado, 4,3 nesse momento. E o trânsito comum, ele raramente faz mais do que 7. Então o consumo urbano é bem pesado, né? Muito fraco mesmo. Então é isso aí, pessoal. Diga nos comentários o que vocês acharam da Captur Intense, se seria uma boa escolha essa faixa de preço, quase 150 mil reais. O principal destaque desse carro é o motor, ou se vocês acham que tem opções melhores no mercado. Não deixe de dar o like para apoiar o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.